Espírito Santo, aplique em nós a palavra que o teu mensageiro trará nessa manhã. Usa, Deus, a vida do Mateus, a vida do Rick que nos visita. Abençoa-os com graça, no nome de Jesus. Nós te louvamos em Cristo. Amém. Amém. Vamos dizer que o Senhor é grande. Vamos dizer que o Senhor é bom. Vamos colocar de pé? Max, eu canto esse cântico toda vez. Sim, porque ele não deixa de ser grande. Ele não deixa de ser excelso, ele não deixa de ser supremo. Ele não deixa de ser digno do nosso louvor. Vamos cantar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga que ele é grande. Grande. Diga, é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Tu és grande, Senhor. Tu és grande. Tu és soberano. Tu és soberano sobre nós, sobre nossas vidas, sobre toda a existência. Tu és soberano. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. E tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, diga, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, Jesus. Tu és tremendo sobre nós. Tu és tremendo. Pai querido, muito obrigado. Obrigado pela dádiva de cantar ao Senhor, expressar gratidão ao Senhor por meio de música, expressar louvor, adoração por meio de música. Agora, Deus, tudo o que precisamos é que o Senhor fale ao nosso coração através da exposição da Tua Palavra.
Usa o teu filho com poder e graça. No nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos vocês. Privilégio estar com a gente aqui. Nós somos uma igreja em plantação aqui na região da Paulista e especialmente nesse lugar. Nós estamos aqui há 2 meses e alguns dias, né? Não é que o trabalho da gente de plantação tenha 2 meses, mas que nós estamos aqui faz 2 meses. E nós temos falado durante as manhãs sobre a bondade de Deus. Nós começamos falando sobre o Salmo 23, sobre a bondade de Deus que nos segue por todo o tempo. E expusemos isso no Salmo 23, que termina dizendo: tua bondade e misericórdia me seguirão. E a gente falou sobre isso. E nós começamos então a conversar um pouquinho sobre a bondade de Deus, que é uma característica que, nesse sentido, só Deus possui. Porque não existe mal algum em Deus. Deus é bom, sempre bom. Então, quando você ora assim, Deus, seja bom comigo, você está fazendo uma bobagem, porque Deus é sempre bom. Não existe mal nenhum nele. E nós começamos a pensar sobre a bondade de Deus, especificamente a partir do domingo passado, onde você que está acompanhando a gente pela internet viu a gente falar sobre esse texto, e eu falei que não ia expor tudo. Eu guardei a parábola que Jesus contou para conversar com vocês hoje. Aliás, uma parábola que me fez pensar muito essa semana. Então eu quero convidar você que trouxe seu aplicativo, sua Bíblia, para abrir em Lucas 7, versículos de número 36 a 50. Claro que a gente vai projetar também, mas se você quiser acompanhar, você tem facilidade disso. E claro que você que está ouvindo a mensagem de hoje, não ouviu a da semana passada, você vai poder também checar ou receber informações que deem o contexto do que está acontecendo. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. Como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face, ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados delas foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. O perdão é um assunto que está muito fora do nosso escopo hoje em dia. As pessoas elas estão se tratando como se elas fossem iguais e estão cancelando os diferentes. Tá? As pessoas definem quem tem salvação e quem não tem, o que está perdido e o que pode ser feito. A internet se tornou um lugar divino, onde as pessoas acham que sabem tudo e podem tudo, né? E existe uma região hoje na sociedade, de forma geral, que é a região do imperdoável. A pessoa que entra na região do imperdoável tem que ser como um Judas malhado em praça pública ou destruído na internet. E no meio desse contexto, a gente encontra também um problema sobre o perdão, que é uma das manifestações da bondade de Deus.
As manifestações da bondade de Deus são o amor de Deus, porque Deus nos criou, ele não precisaria amar suas criaturas, mas ele, como ele é bondoso, ele ama. E quando ama, ele usa de perdão, de graça, de misericórdia para com as suas criaturas. E podem aqueles que se entregam a Deus usufruir de toda essa bondade. Essa mulher que entrou, e eu queria explicar algumas coisas, porque senão o contexto fica completamente trocado, você traz para os nossos dias e não entende o que está acontecendo. Em primeiro lugar, ainda existem regiões no Oriente onde crianças já são entregues à prostituição, meninas entregues à prostituição por famílias, por bairros inteiros, ou por vilas inteiras. Isso acontece. E eu me lembro que lá no Redenção, quando a gente começou os projetos no hotel, eu passei um vídeo sobre isso, mas eu achei tão pesado que eu resolvi não passar hoje para vocês. Mas é uma realidade de hoje, dos nossos dias. Essa mulher que está aqui, ela é uma prostituta e ela quer perdão e ela entra na casa. E aí começam algumas coisas que nós precisamos contextualizar. O Oriente tem a lei da hospitalidade. Na lei da hospitalidade antiga, a casa, quando tem um banquete, ela fica com as portas abertas. As casas vizinhas da vila sabem que vai haver um banquete e o convidado não pode passar no meio do banquete nem invadir o banquete. Contudo, todavia, entretanto, a maneira de um banquete na antiguidade funciona da seguinte forma. Há um divã, você imagina uma cama, uma espécie de cama, né? Onde o convidado se deita, se reclina, a mesa vai estar na mesma altura e ele vai comer com a mão direita. Seus pés vão ser jogados para trás para que ele possa estar nessa posição, que é uma posição de convidado. E é provavelmente nessa situação, com Jesus com os pés voltados para trás, que essa mulher começa a chorar sobre os pés dele, lavar os pés, beijar e ungir com um perfume caríssimo. Gente, alabastro não é perfume, tá? É uma substância para fazer vasos e outros objetos, uma substância cara. Então, nesse contexto, essa mulher começa a buscar perdão, buscar respostas, e o tema que a gente vai abordar nessa manhã, juntos, é o perdão, o rio onde nasce o amor de Deus. E eu queria te falar que o rio onde nasce o amor de Deus não significa que você vai achar a origem do amor de Deus. Você só entra em contato com o amor de Deus quando você é perdoado. Aí você entende o que é o perdão, o amor de Deus. Então o perdão é o canal que leva você à origem do amor de Deus. É o perdão. O perdão, ele tem um papel fundamental na nossa caminhada, na nossa jornada espiritual, mas tem um papel não só vertical, mas horizontal também. Queria falar com vocês, em primeiro lugar, sobre perdão e quebrantamento. Quebrantamento e perdão. O que é quebrantamento? É você entender que você está errado. Que você está errado. Não está um pouco errado, você está muito errado. É você entender que o que você fez não é um equívoco. Você está numa jornada suicida. E você precisa de ajuda. A gente tem tido uma visão religiosa sobre o que seja perdão, que a gente vai falar já muito equivocada. O perdão é uma interiorização de um fato. Eu estou perdido sem Deus e eu preciso de Deus. E esse quebrantamento deveria acompanhar a jornada espiritual de todos os que creem. Ele chegar num ponto e falar, não está sem Deus, eu estou perdido, eu preciso de ajuda. Esse quebrantamento levou essa mulher a uma exposição para o pior tipo de pessoas. Quem eram? Os religiosos. Na hora que ela entrou e ficou numa posição que ela poderia ficar, e poderia ser incômodo, o dono da casa, que é o Simão, pode falar para ela, ei mulher, você não se retire. Ele poderia fazer isso. Mas ele acha que é um bom teste. E na mente dele, Jesus que sonda mente e corações, ele está dizendo assim, se esse homem, que eu vou chamar de mestre, hipocritamente, de forma hipócrita, soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria isso acontecer. E é aí, quando ele está pensando isso, que Jesus começa a contar uma parábola para ela.
Segunda coisa que a gente percebe sobre o quebrantamento é que algumas pessoas elas estão trocando essa questão de eu preciso entender o tamanho dos meus erros e eu preciso saber que Deus me perdoou e que isso custou a vida do filho dele, que é Jesus, e que isso tem um preço altíssimo. E eu não vou brincar com isso. Não vou brincar com o perdão. A Bíblia diz que quando a gente brinca com a redenção, não existe nenhuma esperança mais, mas só a ira de Deus que se aproxima de nós. Então a gente não brinca com perdão. Essa mulher encontrou lugar para o choro. Religião hoje, a gente vê nos cultos, é melhor assistir cultos em que as pessoas estão dando gargalhadas do que ver pessoas chorando. Se uma pessoa vier à igreja 3 vezes seguidas e chorar 3 vezes, alguém vai dizer que você precisa de ajuda. Cultuar a Deus é um lugar para você chorar. Você precisa chorar. Por que você precisa chorar? Porque o choro tem um espaço dentro desse processo de quebrantamento, quer dizer, Deus, eu estou triste. Existe uma tristeza provocada por Deus, por transformação. Então, quem anda com Deus, ele tem umas tristezas malucas. Eu vou explicar para você. Está tudo dando certo, mas você acorda triste. É que não está tudo dando certo. Sua vida interior, sua espiritualidade não está dando tão certo quanto você imagina. O Espírito Santo que habita em você, olha e fala assim, não está tudo dando certo. É preciso que você chore. Essa mulher que está chorando, ela tem uma convicção de pecado. E às vezes a nossa convicção de pecado, ela é muito tênue. Às vezes a gente tem um monte de desculpas de por que a gente não é o que devia ser, porque a gente não faz o que deveria fazer. A gente troca isso tudo por uma espécie de uma capa religiosa que nos justifica de tudo. Então a gente não chega atrasado, a gente se equivocou, a gente não deixou de olhar para alguém que estava precisando de ajuda, foi um lapso. A gente tem um monte de coisas que a gente tem justificativas, sempre. Porque falta para nós todos, e eu começo falando de mim, Eli Moreira, uma convicção de pecado, de que o que eu estou fazendo é errado, radicalmente errado. Essa mulher tem convicção, ela sabe disso. E ela busca por perdão, sabe? Busca por luz, busca por uma vida que tenha Deus. Jesus está perto. E essa é a razão que faz ela atravessar o lugar de maior preconceito, que são os fariseus. E os fariseus têm sempre um padrão moral altíssimo. Não para eles, para os outros. E ela entra naquele padrão moral altíssimo para os outros. E ela está sendo destruída pelo olhar deles. E claro que vai ter sobremesa. Claro que não vai sair, ela não vai sair sem ouvir alguma coisa. Mas Jesus está perto. Mas o olhar de Jesus não está voltado para ela. Jesus continua na refeição e ele não olha para trás. Tá? Não olha para trás. O olhar dele parece distante, mas ela continua chorando, lavando os pés de Jesus, secando com seus cabelos, beijando os seus pés e ungindo-os com perfume. Porque ela sabe que perdão é a esperança. E você que está me ouvindo hoje, saiba que o perdão de Deus é a nossa esperança. Porque Deus nos perdoou e porque Deus nos perdoa a esperança de que nasce o sol para nós. De que a vida não vai ser tão escura e que seus erros que você perseguiu durante sua história, que os problemas familiares que aconteceram com você não vão durar para sempre. Tá? Mas tudo isso que eu acabei de explicar nesse momento, nessas palavras rápidas, você que acompanha a gente na internet e nas manhãs, nosso projeto da manhã ele é compacto, nós reservamos um tempinho para conversar com você, logo que o culto acabar, para a gente bater um papo e nos aproximar numa cidade que está e num mundo que está precisando tanto de pessoalidade. Então eu fui fazendo uma descrição do que é quebrantamento. E como ele se processa. O que quebrantamento, como quebrantamento se associa com perdão? Amor e lágrimas. Eu entendo o amor de Deus e isso me comove. E a partir do momento que você não se comover mais com o amor de Deus, é porque o perdão não está ativo em você.
Porque quando você é perdoado e não merece, isso te comove, faz você chorar. E até quando vai fazer você chorar? Enquanto você andar com Deus, se você foi perdoado, você vai se emocionar. E vai dizer, eu não mereço. Então essa mulher está chorando porque quebrantamento leva a esse tipo de choro. Não é um chorinho para enganar as pessoas, é um choro profundo. Um choro salvador. Tá? Ela está numa posição ultra humilhante. Ela é uma persona não grata, ela é o lixo da sociedade e ela não é bem-vinda. Mas ela está se humilhando porque ela enxerga a esperança. Quando a gente começa a andar com Deus, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos que estão aqui, a gente começa a ter uma convicção de coisas que não estavam claras para nós, sobre os nossos enganos. E a gente começa a fazer orações que aos nossos olhos são uma humilhação, mas não são não. Só somos nós nos colocando no nosso devido lugar. E esse processo é o processo que gera esperança. Qual é a esperança dessa mulher? Ninguém é igual a Jesus. Conheço uma canção africana que tem como tema isso, ninguém é igual a Jesus. E essa canção ficou na minha mente para sempre. Essa mulher sabe que ninguém é igual a Jesus. Você acha que você tem uma pessoa boa, amorosa do seu lado? Ninguém é igual a Jesus. Você acha que as pessoas perdoam? Não, acho que não. Ninguém é igual a Jesus. Ela sabe que Jesus não é igual a ninguém que ela conhece. E é por isso que ela se atreve a aproximar-se de Jesus e tocar em Jesus. Lembre-se disso na sua jornada espiritual. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém que você conhece, ninguém que você vai conhecer, nada que você sabe de fé pode levar você a uma completa compreensão de quem é Jesus. Jesus é maior que tudo isso. A bondade de Deus não tem fim. Ela tem uma certeza que Jesus vai olhar para ela. De que todo aquele processo não vai passar em vão. E eu queria compartilhar com você essa esperança. Eu gosto dos salmos que dizem que Deus colhe no seu odre as nossas lágrimas. Nada passa despercebido por Deus. Ele está vendo. O processo do quebrantamento não é desejo de Deus destruir você, mas o processo do quebrantamento é uma reconstrução espiritual, com novas bases. Essa mulher acredita que o perdão pode ser maior que o preconceito. Quando a igreja se torna um lugar de preconceito, qualquer tipo de igreja, ela não serve para nada. Quando a igreja só acolhe quem é igual, quem é parecido, quem tem o mesmo tipo de roupa, o mesmo estilo musical, essa igreja não serve para nada. Porque a igreja de Jesus, ela não é um lugar de preconceito. Existem pessoas falando em nome de Jesus que estão cobertos de preconceitos. E nós que estamos ouvindo essa mensagem, partindo de mim, que estou compartilhando essa palavra com vocês, nós temos preconceitos sim, nós temos conceitos formados. Então, nós escolhemos um estilo litúrgico, um estilo musical, nós escolhemos um estilo de mensagem, nós escolhemos tudo isso. Deus não. Deus está agindo de forma multicultural para redimir. O perdão é maior que o preconceito. E o perdão vai gerar uma nova história. É tudo que essa mulher espera, que o perdão de Jesus conceda uma nova história. Mas eu queria ter uma conversa agora um pouco mais pessoal com você que está presencialmente aqui e com você que está acompanhando a gente na internet. A religião tem uma tendência. E você pode chamar isso de falsa religião, religião obscura, mas a religião ela ameniza a questão da necessidade do perdão. Tá? E eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, por causa da justiça própria. Aquela mulher não tem justiça própria, mas os fariseus são muito justos. O suficiente para dizer ela é uma pecadora. Eu não sou, ela é. A religião dos homens, não a verdadeira religião, ela tem uma tendência de gerar em mim uma justiça própria. E é por isso que eu, como líder, não posso reconhecer que tenho erros. Não posso reconhecer que não durmo bem, que passo dificuldades. É isso que as pessoas pensam. E é isso que eu não quero viver na minha vida. A desumanização da fé não é verdadeira fé. Então, as pessoas elas vão se tornando menos quebrantadas e menos
estão buscando cada vez menos o perdão porque elas têm uma justiça que elas acham que cobre a casa delas e que lhes dá um salvo-conduto para errar. E não é verdade. A gente acredita que a gente chegou num momento de destaque. Então, olha, eu era assim, agora eu sou assado. Na nossa perspectiva, nossa, como eu cresci. E qual que é a perspectiva de Deus, né? Imagina que Deus estava marcando um risco, né? Na sua casa, na sua história, e ele vai marcando, né? E só que você esquece de perguntar qual que era o lugar que o Senhor queria marcar o último risco do meu crescimento. Ele fala, olha, é um risco na eternidade, você não enxerga ainda. Mas eu tenho um plano muito superior ao que você consegue imaginar. Então, às vezes, a gente na jornada espiritual fala, não preciso orar mais tanto, não. Olha, eu já tenho que tomar bagagem. Olha, não preciso ler a Bíblia tanto. Deus te livre disso tudo que eu estou falando. É importante que a gente se considere cego, pobre, nu, carente de Jesus, sempre. Mas a religião, essa falsa religião, ela leva a gente a uma acomodação destrutiva, tá? Algumas pessoas ainda conseguem dizer o seguinte, Jesus está no mesmo lugar que eu estou, pô, eu sou aqui, eu estou sentado aqui, ó, sou convidado. Eu sou assim, ó. O que ele falar, eu falo, eu resolvo, eu sou assim. Não é não, você não é nada, eu não sou nada. Quem manda é Ele, quem é Deus é Ele, você não é, eu não sou. Você está sentado à mesa com Jesus pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. E quem que não vai estar? Qualquer dia a pessoa que você acha que jamais poderia sentar nessa mesa vai sentar. Por quê? Porque Deus é bom. Sempre bom. Tá? Existe um pensamento que é um dos mais destrutivos. Eu posso fazer o que eu quiser que Jesus vai perdoar. Eu vou dizer para você, não. E vou explicar por quê. Tem muita gente me perguntando se o crente perde a salvação ou não. E eu queria te explicar uma coisa que é uma maneira simples de explicar. Quem não está preocupado com a sua salvação não deve se preocupar. Não deve se preocupar. Tá? Continua a vida tranquila. Ninguém perde o que não tem. Tá? Você não está preocupado com a sua vida, com o seu estilo de vida, com os seus erros? Não se preocupe. Porque ninguém perde o que não tem. Se você nunca foi salvo, você não se preocupa. Você toca a vida. Está tudo certo. Deus é bom, né? Isso aí. Posso fazer o que eu quiser. Não se preocupe com perda da salvação. Só se preocupa com isso quem foi salvo. Quem não foi salvo está vivendo do jeito que o diabo gosta. E se você está vivendo dessa forma, você que está me ouvindo hoje, eu quero te recomendar a se encontrar com o Salvador Jesus. Eu não concedo atestado de salvação para ninguém. Quem salva é só Deus. Você não está preocupado com a sua vida com Deus, com a sua jornada espiritual, com a sua salvação? Você está com um grave problema. Porque quem anda com Deus fica preocupado. E você não pode viver como você desejar e vai estar tudo certo. A última razão que eu quero dizer para vocês, a penúltima razão de por que a religião ela coloca de lado o perdão, é que ela confunde tradição com perdão. As igrejas elas têm hábitos. E as pessoas acreditam que os hábitos salvam. Infelizmente, muita gente vai dizer, Deus, eu fui tão bom. O senhor lembra daquela irmã lá? Eu estou vendo ela ali no céu. Eu era assim com ela. Nós não faltava um culto. Eu sou bom também, eu fiz tudo que eles queriam. E é essa mensagem que Jesus dá para aqueles que vão ficar de fora. Ele diz, eu não sei quem são vocês. Não conheço vocês pessoalmente. Mas nós estávamos ali no grupo. Você estava, eu vi. Mas eu não sei quem é você. Então, confundir tradição com perdão é um grave erro. Nós estamos tendo uma igreja chamada evangélica hoje, que está esparramando-se pelo país inteiro, mas com uma profundidade espiritual muito rasa. Mensagens muito rasas. E nós estamos vivendo um tempo em que a gente precisa voltar a proclamar o perdão de Deus na pessoa de Jesus. Tá? Outras pessoas entram na igreja porque querem ficar boas, melhores. Conheci uma senhora uma vez que diz, olha, eu levei a minha filha à igreja e agora eu não faço questão que ela continue, porque eu queria dar uma boa moral para ela. Ela já recebeu, está tudo certo. Nós não voltaremos.
Eu era um adolescente conversando com a mãe de uma outra adolescente, de outros adolescentes e jovens, e eu não sabia nem... Era a primeira vez que eu ouvia isso. Mas as pessoas vão à igreja para ficar boazinha. Tem um culto que é ideal para isso, que é o culto da virada do ano. Você vai em 2 cultos num só. Já não precisa mais voltar. Você de 2 em 2 anos, você vai seguindo assim. E você vai com a roupa que te dá uma espiritualidade. Tem gente que acredita nisso. Isso é um terror. Quebrantamento. Ele se liga ao perdão. Em segundo lugar, eu queria agora vir para a parábola e lidar com um problema muito sério, que é essa frase de Jesus. Perdão para quem muito amou. Aí a gente tem um problema. Jesus conta a história de que um devia 500 denários, muito dinheiro, uma fortuna, e o outro devia 50. Ele perdoa a ambos. E perguntou para Simão, quem é que ele vai amar mais? Lembra do contexto? A mulher está chorando, a mulher está ali secando os pés de Jesus, a mulher está beijando os pés de Jesus e nós falamos isso na semana passada, e ela está ungindo com perfume, tá? Quem é que amou mais? Como medir quem amou mais? Como eu saber quem mais foi perdoado? Se a gente fosse ter um perdoômetro aqui, né? Tem termômetro, né? Para medir a temperatura. Então, se tivesse um perdoômetro aqui, como é que nós íamos saber quem é que foi mais perdoado? E essa foi a minha questão para voltar com vocês, para compartilhar as escrituras, e você que acompanhou a mensagem na semana passada, vi comigo. Então eu vou expressar algumas coisas que eu não sei se você já pensou. Verdadeiro perdão expressa um intenso amor. Quem foi muito perdoado ama muito. Se você não ama muito a Deus, não foi muito perdoado. Quem está dizendo isso? Jesus. Então quem ama muito foi muito perdoado. O perdão, ele é generoso. É generoso, é uma generosidade de Deus para conosco. Porque ele sabe que nós somos pecadores, ele não nos castiga, né? Legal, tá aqui? Porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Não sei se você parou para pensar nisso. É sobre isso que nós vamos conversar da parábola, que é o desfecho. Jesus não só contou uma história, e o problema das alegorias é não saber a mensagem central da história. A mensagem central da história está aqui. Então estou defendendo aqui a minha interpretação já aqui, no texto. Então como é que eu vou saber? Primeiro, o perdão ele é generoso. Ele não está olhando o que os outros acham de você. E eu queria falar, gente, que quando a gente vai ficando mais velho, não que seja o caso de vocês, só o meu, né? Quando a gente vai ficando mais velho, a gente não fica mais generoso não, viu? Tem velho que é xarope. O cara quer brigar com todo mundo. Vai na padaria, reclama com o pão, reclama do preço. Se tiver uma banca de jornal, ele reclama também do jornal, olha a coisa e sai chutando. Então tem gente que vai ficando velho e não vai ficando generoso. Jesus olha aquele clima de destruição para aquela mulher, que não é o clima dos fariseus, só o clima da sociedade. E ele é generoso. O perdão, ele desfaz a crueldade. Talvez você não se perdoe e você seja cruel com você. Tem gente que está destruindo a sua própria história. O perdão, ele desfaz a crueldade, tá? O perdão de Deus está acima dos pecados da sua família. Quando você vai ficando mais velho, você vai olhando que a família cometeu muitos erros. Lembra que eu falei que essa mulher poderia ser uma prostituta porque ela foi iniciada para sustentar a família sendo vendido o seu corpo dessa forma. O perdão de Jesus está acima dos pecados da família. Quando Jesus perdoa, ele perdoa tudo que a família errou, todas as histórias. Não adianta ficar falando do seu pai e da sua mãe pro resto da vida. Não vai dar para se desculpar nisso. O perdão de Jesus é maior do que os pecados de uma família. O perdão de Jesus é maior do que os pecados de uma nação. É maior do que os pecados de uma nação. Quando Jesus perdoa, porque cada nação tem erros. Tem erros. A gente vê na África etnias de uma mesma nação se matando, um fratricídio. Aqui nós vemos prostituição infantil. Em alguns lugares do nosso país, o que é uma vergonha, é uma coisa inaceitável. Crianças de 16 anos estão sendo colocadas como se fossem adultas.
e também direcionadas a uma vida de prostituição. Isso acontece no nosso país. É uma vergonha. Isso acontece e não deveria acontecer. E isso é tolerável por muitas famílias. Mas eu quero dizer que o perdão de Jesus é maior do que os erros de uma nação. Ele pode perdoar, ele pode transformar uma nação. O perdão entra no lugar que era para os convidados. Agora o tema é perdão. O tema não é mais o que eles queriam fazer, que era um debate teológico de Jesus. E eu queria finalizar dizendo para vocês, olha a diferença da visão que essa mulher tem de Jesus para a visão que eles têm de Jesus, tá? Para eles, ele é um profeta falso. Para ela, é o Messias. Para ela, é aquele que perdoa pecados. Para eles, um mestre ignorante. Não sabe o que está acontecendo. Ninguém pode perdoar pecados para eles. Para ela, o único que perdoa pecados. Ela sabe que ali está o Salvador e ela sabe que só existe redenção em Jesus. Eu e você somos convidados a amar a Deus. De que forma? Intensamente, com todas as nossas forças. Não com descaso, não sem valorizar, com honra, com dignidade, nunca pensando que Jesus é igual a você, porque ele não é. Graças a Deus que ele não é. E por isso eu e você vamos entregar toda a nossa vida para ele, na frente de quem for. E vamos trilhar essa jornada de perdão, porque quem muito amou, muito foi perdoado. Eu espero que eu e você que está ouvindo essa mensagem hoje, tenha experimentado esse perdão e essa graça especial. Espero que você pense em como está o seu amor, como está a sua convicção de que você foi perdoado de verdade, como está o seu quebrantamento, como está a sua jornada espiritual. Quero convidar vocês a se colocarem de pé. Nós vamos orar, receber a bênção. Vamos dar uma agilizada, tem um cafezinho que nós fizemos para esperar você, para dar um abraço naquele cantinho ali. E eu queria, antes de fazer a oração e a gente receber a bênção, a gente tem algumas pessoas nos visitando. Para esse novo espaço, eles são pela primeira vez, que é a Júnia. Diz bom dia para eles. Isso. E o nosso guitarrista, tá bom? A gente chama ele de Rick. Tá? Rick já foi um dos nossos dirigentes de louvor aqui, né? É um querido. E nós temos aqui também lá atrás o Mateus, mas eu não sei, você vai apresentá-lo agora, Mateus. Ana Lívia. Vamos receber um abraço, nosso cumprimento, mas nós vamos puxar vocês à força ali para tomar um café para a gente conversar mais. Nós não damos avisos aqui. Então a gente vai falar um pouquinho ali no café, eu vou contar para vocês alguns desafios, né? E posso dizer para vocês que o nosso encontro de terça... E aí, Manu? O que você achou? Quem não veio, a frase clássica e clichê, quem não veio, perdeu. Perdeu. Foi muito incrível. Nós tivemos aqui um especialista em dor, Dr. José Machado, falando sobre a dor. Eu falando um pouquinho sobre o que a dor representa, sobre a dádiva da dor. Hoje à noite eu vou voltar a esse tema, né? Deus abençoe vocês. Nós estamos terminando um pouquinho antes mesmo, propositalmente, tinha muita coisa para falar ainda, mas eu creio que o que a gente precisava ouvir, o que a gente precisava compartilhar foi feito nessa manhã. E eu convido vocês todos para a gente ir naquele cantinho, se apresentar, se conhecer melhor, tá bom? E passar um tempo juntos ali, falando do perdão. E eu vou compartilhar com vocês algumas coisas. Vocês que vieram hoje, que já fazem parte, perceberam algumas mudanças, né? As mulheres, eu tenho certeza que perceberam. Os homens é capaz... Tô brincando, né? Mas as mulheres reparam muito. São muito ligeiras. Então, já tem homem fazendo teste aí já, né? Pra ver o que mudou. Tá certo, é isso aí, né? Usa o cérebro, camarada, pra gente ver. Mas a gente fez assim... nós estamos numa fase final agora do nosso trabalho aqui. Agora a gente vai fazer uma refação do chão só.
e a gente terminou esse estágio de 2 meses de reforma nas noites aqui. Foi bem cansativo. O Max aqui foi um guerreiro nessas madrugadas. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo teu perdão manifesto em Jesus. Eu te amo, ó Deus. Nós te amamos, Deus, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, do fundo da nossa alma, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o Pai, e o poder consolador do Espírito Santo conduza cada um de vocês a amar intensamente a Deus, experimentando sua bondade manifesta através do perdão, hoje e para todos sempre. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Glórias a Deus. Boa semana. Até o próximo domingo pela manhã, se o Senhor assim nos permite. E para quem vem à noite, até daqui a pouquinho.